Vamos ler a palavra do Senhor, vamos meditar na palavra? Tenho certeza que Deus tem coisas lindas para falar conosco aqui. Nós estamos falando sobre as disciplinas espirituais, a importância de nós crescermos, espiritualmente através da prática das disciplinas espirituais. E eu tenho desafiado você, em primeiro lugar, a meditar e a ler as Sagradas Escrituras. E hoje eu queria incentivar você a praticar uma outra disciplina espiritual que é extremamente importante, que é a oração. Queria desafiar você, lendo um texto da Palavra de Deus que se encontra lá em Mateus capítulo 26, a partir do versículo de número 36. Mateus 26, 36, a Bíblia diz: Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a se entristecer e a se angustiar muito. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se com seu rosto em terra e orou: Meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Olha só, nós estamos percebendo na vida do próprio Senhor Jesus como é importante uma vida de oração. Jesus estava num dos momentos mais críticos da sua vida e do seu ministério. Em poucos minutos depois, alguns momentos depois, Jesus seria preso pelo Sinédrio Judaico e seria levado a julgamento por esse Sinédrio. Posteriormente, seria julgado pela justiça romana, através de Pôncio Pilatos, através de Herodes, seria por esses condenado e seria crucificado. Jesus sabia que a sua hora estava chegando. E não é interessante? O texto bíblico diz que, sabendo da sua hora, o Filho de Deus, ele gasta tempo fazendo o quê? Ele gasta tempo orando. O texto diz que esse momento que Jesus se dobrou para orar: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade, levou 1 hora. 1 hora. Ele levou 1 hora para fazer essa pequena oração. Talvez a oração de Jesus não tenha se resumido apenas essas palavras. Pode ser que Jesus estava resumindo aqui, a citação de Mateus, resume aquela oração tão conhecida que Jesus nos ensina em Mateus, no capítulo 6, versículo de número 9. Oração muito conhecida. Aquela oração que nós chamamos a oração do Pai Nosso. Você se lembra? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e que seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. Nos dá o pão de cada dia e perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. É bem possível que talvez Jesus estivesse, ou Mateus, ao citar a oração de Jesus, estivesse resumindo a oração do Pai Nosso. Talvez Jesus tenha gastado ali 1 hora orando essa oração que ele mesmo nos ensinou. Mas em suma, a oração de Jesus se resumia em sujeitar-se completamente à vontade do Pai. E num momento muito crítico, num momento muito difícil, Jesus gastou tempo orando. O que é que você faz quando você passa por momentos difíceis? No que você gasta o seu tempo quando você está passando por crises agudas na sua vida? Mas o texto não diz que Jesus gastou apenas 1 hora, mas ele teve 3 momentos de oração. E é possível que em cada um desses momentos ele tenha gastado 1 hora orando. Ou seja, antes de passar pelo julgamento, pela condenação e pela crucificação, o Filho de Deus gastou 3 horas orando. Martim Lutero, grande reformador, importantíssimo reformador da Reforma Protestante, ele dizia que no dia em que ele tinha muitos afazeres, ele precisava de orar mais. Nos dias em que ele tinha menos afazeres, ele orava normalmente. Mas nos dias em que ele tinha muitas coisas para fazer, então era necessário orar mais nesses dias. Nós normalmente fazemos o contrário, Nos dias que nós temos muita coisa para fazer, a gente ora menos. E quando tem pouca coisa, aí a gente ora mais. Mas Lutero, percebendo o quanto a vida de oração era importante na trajetória de um cristão, ele disse que nos tempos
em que o trabalho era intenso, nesses momentos era necessário orar muito mais. Então eu quero encorajar você nesse dia a ter uma vida de oração, a investir tempo orando. E olha só, na oração do Pai Nosso nós temos ali dicas para a gente orar. A oração começa com uma espécie de adoração. Ela começa dizendo: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Então nós começamos com oração e nós seguimos a uma oração de consagração, porque nós pedimos que seja feita a Tua vontade na terra como ela é feita no céu. Depois nós começamos com uma oração de petição, apresentando ao Senhor as nossas necessidades. Deus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ou seja, tudo aquilo que eu preciso para hoje, provê para a minha vida. Então olha só, você pode começar adorando, depois você pode prosseguir a oração consagrando a Deus a sua vida, depois você pode apresentar a Deus as suas petições, suas necessidades, os seus problemas, colocar diante dele as suas ansiedades. Segue a oração através de uma confissão de pecados e arrependimento. Jesus nos ensina a orar dizendo: olha, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. E uma oração de livramento, uma oração de proteção. Não nos deixes cair em tentação. Então olha só, adoração, depois segue para consagração, petição, depois arrependimento e confissão de pecados, uma oração de livramento, e a oração do Pai Nosso termina mais uma vez com a adoração, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Olha só, se você gastar 10 minutos em cada uma dessas dicas que eu te dei aqui agora, você vai ter um tempo de 60 minutos de oração. Se você gastar 10 minutos adorando a Deus, 10 minutos consagrando a sua vida, sua casa, seu trabalho, seus bens, o que você é, os seus sonhos a Deus, gastar 10 minutos apresentando a Ele as suas necessidades. Se você gastar 10 minutos confessando a Ele os seus pecados, suas faltas, se você gastar 10 minutos pedindo a Ele uma intervenção para libertação e gastar mais 10 minutos adorando, você orou 1 hora de oração por dia. Não é tão difícil assim, né? Às vezes nós gastamos 30 minutos só pedindo. Se você fracionar aí 10 minutos para pedir, 10 minutos para adorar, 10 minutos para consagrar a sua vida, você já vai ter usado 3 dos pilares da oração que Jesus nos ensina através do Pai Nosso, tá bom? Mas é só uma dica para que você possa ter uma vida de oração constante.